estamos nós dando continuidade à nossa disciplina de epidemiologia. O que eu quero conversar hoje com vocês é causalidade em saúde, que é poder dizer, através de um estudo epidemiológico, que um desfecho é tão mais ou menos comum em decorrência de uma ou mais exposições. Para isso, os estudos epidemiológicos utilizam a metodologia epidemiológica mais a estatística. Iniciando o raciocínio pela estatística, a gente sempre tem que ter em mente que um estudo epidemiológico baseado em amostra, que é pegar um pedaço da população para tentar representar um todo, está sujeito a um erro estatístico aleatório. O que é isso? Aleatoriamente, os números podem ter erros estatísticos. Tá? Todo estudo está sujeito a erro aleatório. É muito diferente do erro sistemático, é aquele erro de viés que a gente comumente chama, que tem erro metodológico. Não é disso que a gente está falando e a gente vai conversar sobre isso em outra aula, tá? Erro aleatório é um erro numérico que todo estudo baseado em amostra está sujeito. Comumente a gente aceita esse erro de 5%. É o pesquisador que estabelece qual é o erro do seu estudo, mas genericamente é de 5%, que é o famoso P0,05. Com isso, a gente subentende que este estudo tem 95% de chance de efetivamente representar a realidade, mas ainda assim existe 5% de chance de que algum erro aleatório relacionado aos números tenha acontecido. E a gente tem que ter isso em mente, porque às vezes vem um resultado muito estranho e a gente tem que raciocinar em cima disso, tá? Os números não têm capacidade de nos dizer se eles erraram ou não. Os números vão dar associação ou não associação. E a partir daí a gente é que tem que raciocinar, tá? O mesmo vale para as relações de causa e efeito, O número vai nos dizer se existe associação estatística. E a gente tem que pensar se essa associação é real ou se ela é espúria. E dentro das associações reais, se elas são causais ou não causais. Um exemplo de uma associação que existe numericamente, estatisticamente, mas que é não causal, é, por exemplo, o nascimento de um bebê com síndrome de Down e o número de filhos da mãe. Se a gente fizer um estudo em cima disso, vai dar associação estatística. Mas é porque quanto mais filhos uma mulher tem, maior é a chance dela ter um filho com síndrome de Down? Não, é porque tem um fator de confusão aí no meio dessa associação, que no caso é a idade materna. Obviamente, se uma mulher tem 10 filhos, o primeiro ela era jovem, o 10º ela já é um pouquinho mais velha, e aí, por consequência, no 10º filho, a probabilidade dele nascer com síndrome de Down é bem maior do que a do primeiro. Esse é um exemplo de uma associação que estatisticamente existe, mas ela não é de causa e efeito, tá? Já dentro das associações que são de causa e efeito, a gente tem associações que são diretas, a exposição leva diretamente ao desfecho, por exemplo, tabagismo e câncer de pulmão, e a gente tem associações causais indiretas, em que existem alguns fatores aí no meio entre exposição e desfecho. Por exemplo, a infecção dentária e endocardite, A gente precisa no meio aí de uma bacteremia para que a infecção exista. Vou repetir, o número, a avaliação estatística não é capaz de nos dizer se existe causalidade ou não. A causalidade em epidemiologia vem do raciocínio epidemiológico. E como que a gente faz esse raciocínio epidemiológico? Bom, é majoritariamente através dos critérios de Hill. Critérios de Hill são 9. Força da associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade biológica, coerência, evidência experimental e analogia. 9, tá? Vamos conhecer melhor cada um deles, porque eles fazem parte do raciocínio epidemiológico em cima de uma associação que nos ajuda a pensar e definir se existe ou não alguma associação causal. Lembrando, a associação estatística o que dá é o número. Se é de causa e efeito, o que dá é o raciocínio, principalmente através dos critérios de Hill. Começando então pela força da associação, o que é a força da associação? É quanto maior a diferença entre expostos e não expostos a determinado efeito, maior tendência é de que seja uma associação causal. Significa que associações muito fortes sejam causais? Não necessariamente, é só a chance que é maior. Significa que associações fracas não sejam causais? Também não necessariamente, tá? Força da associação é só um critério que nos ajuda a pensar em cima disso. Segundo critério é consistência, que é repetibilidade de resultado. Por exemplo, tabagismo e câncer de pulmão. A gente teve vários pesquisadores em vários lugares diferentes, com várias populações diferentes, que fizeram vários estudos com várias metodologias diferentes que chegaram no mesmo resultado. Fumar dá câncer de pulmão.
Então, entende que a associação realmente seja causal e seja verdadeira, porque se repetiu muito o resultado. Isso é o critério da consistência, tá? Terceiro critério é especificidade. É um critério que nos ajuda bastante para, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, né? É um critério que nos diz que se a gente tem a exposição, a gente pode ter o desfecho. Se a gente tira a exposição, a gente obrigatoriamente não vai ter o desfecho, né? Por exemplo, BK e tuberculose. A gente não tem como ter tuberculose sem ter BK. Assim como se a gente tira a exposição do BK, a gente não tem como ter tuberculose. Isso é especificidade, né? A tuberculose é uma doença bem específica do BK e o BK é bem específico da tuberculose. Agora, para doenças crônicas não transmissíveis, é um critério que nos ajuda muito pouco, porque não tem especificidade nos fatores de risco dessas patologias. Então, é um critério que a gente tem que usar com cuidado, tá? Próximo critério é temporalidade. E talvez seja um dos critérios mais importantes de Hill. O que o critério da temporalidade nos diz? Que a exposição obrigatoriamente tem que vir antes do desfecho. Parece ridículo falando assim, né? Mas futuramente a gente vai ter uma aula sobre delineamentos epidemiológicos e a gente vai ver que tem um delineamento que tem muita dificuldade de satisfazer o critério da temporalidade. Por consequência, é um delineamento que tem dificuldade de estabelecer relação causal, tá? Temporalidade é o único critério de Hill que obrigatoriamente tem que estar presente. Os demais critérios nos auxiliam no raciocínio. Temporalidade é um critério sine qua non, tem que existir. Se não tem temporalidade, não tem como ser uma relação causal, né? Se a exposição veio depois do desfecho, como é que a gente pode dizer que a exposição causou o desfecho, né? Então, lembre-se, temporalidade é o único critério que obrigatoriamente tem que ser respeitado. Próximo critério é gradiente biológico. Gradiente biológico se refere à curva dose-resposta. Quanto maior a exposição, maior o desfecho e vice-versa. Por exemplo, para doenças crônicas não transmissíveis, eventualmente funciona bem. Para doença infecto-contagiosa é um critério muito ruim, né? A perda auditiva induzida pelo ruído, por exemplo, é uma patologia que o gradiente biológico funciona legal, né? Quanto maior a exposição ao ruído, maior o tempo de exposição, maior a perda auditiva. Aí funciona legal, né? Agora, para doença infecto-contagiosa, não interessa quanto mais a exposição. Às vezes, um bicho já é suficiente para causar patologia, né? Então, também é um critério que ajuda no raciocínio, mas ele também não necessariamente tem que ser respeitado. Próximo critério, plausibilidade biológica. É um critério, né, que fala a respeito de associação encontrada se ela conversa, digamos assim, com o que já existe na literatura, se ela é coerente com o que já existe na literatura ou com o que a gente já sabe a respeito da patologia e da exposição em questão. É um critério relativamente parecido, né, com a exposição, com a repetição de resultados. A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado com a plausibilidade biológica em doenças e exposições muito novas, né? Que às vezes a gente vai achar uma associação que biologicamente não parece plausível e vai descartar completamente, né? E aí futuramente quando vê, puf, era isso. Eu sempre dou o exemplo, né? Se a gente vai dizer que tabagismo causa câncer de pulmão lá na época de Hipócrates, eles vão nos chamar de louco, porque naquela época eles achavam que a doença era o desbalanço de humores, né? O humor vermelho, amarelo, branco e preto, acho que era, né? Se a gente vai contar do tabagismo com câncer, vamos dizer que é tudo louco, porque naquela época não fazia sentido, não era biologicamente plausível. Então, com associações muito novas, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Agora, com doenças que já são muito conhecidas, aí é um critério bom e que aí a gente pode usar. O outro critério que eu quero conversar com vocês é a coerência, que também conversa com outros critérios, né? A coerência é a associação que a gente está estudando não entra em conflito com outras coisas que já são conhecidas na literatura. Outro critério é evidência experimental. Talvez seja o melhor critério que existe para estabelecimento de relação causal, né? Em que o pesquisador ele manipula o fator de exposição em busca da associação causal. O único problema é, a gente não consegue ter evidência experimental e um fator de risco. A gente jamais vai conseguir fazer um estudo, separar em dois grupos e botar um a fumar e o outro não, né? Por questões éticas. Então, a evidência experimental acaba servindo só para fatores de proteção, né? Tanto vacina quanto medicação. Para fatores de risco não é um critério que a gente consiga usar, né? Mas é o melhor critério, né? O melhor estudo, critério que a gente tem para evidência realmente de causalidade. E o último critério é a analogia, que nos fala que se a gente, por exemplo, né, tem uma droga A que causa teratogenia, se a gente tem uma droga B que é parecida com a droga A, em teoria ela vai causar teratogenia também, né? Exposições parecidas tendem a causar efeitos parecidos,
tá? Estes são os 9 critérios de Rio, tá? Não existe, assim, um número mínimo que tem que ser preenchido, né, digamos assim. Porém, eles fazem parte do nosso raciocínio epidemiológico. Isso eu quero frisar muito com vocês, né? Vou repetir. O número, a estatística, nos diz unicamente que existe associação estatística e ainda assim a gente tem que pensar se não caiu dentro do erro aleatório. Pensando que é uma associação verdadeira, né? A gente vai partir para a necessidade de um raciocínio epidemiológico em cima disso e nos critérios de Rio, tá? Para definir relação de causalidade. E uma questão importante, né, principalmente dos estudos em saúde, raramente um estudo vai nos dizer, isso aqui, esse estudo novo, é causal. Difícil, né? A gente, via de regra, vai precisar de repetição de resultados, de mais estudos. Então, não negligenciem a epidemiologia, conheçam os critérios de Rio, porque eles são muito importantes, tanto para quem faz estudos, quanto para quem lê estudos, porque eles fazem parte do nosso raciocínio epidemiológico. E para quem está aqui me acompanhando, que é da medicina do trabalho, os critérios de Rio nos ajudam no estabelecimento do nexo causal, doença e trabalho. Tá? Essa é a primeira parte da aula dessa semana. Em breve, né, para não ficar um vídeo muito longo, vou cortar por aqui e depois eu encaminho o resto, tá? Espero que tenha sido de utilidade. Qualquer coisa me procurem. Beijo!